Escolhido, houve um silêncio no céu, e então o som seu nome ecoou como trovão que não se ouve com os ouvidos, mas que sacode o espírito. As correntes que te prendiam se romperam, portas trancadas por décadas se abriram de repente, anjos se moveram, o mundo invisível se agitou. E agora, tudo o que foi escrito sobre você começa a acontecer, antes que seja tarde. Há um instante na vida de um escolhido em que o céu deixa de apenas observá-lo e decide pronunciá-lo em voz alta. Não é uma lembrança distante, não é um murmúrio suave, é um decreto. Quando o teu nome é dito no trono, não há força na terra ou no inferno capaz de silenciar o eco que se espalha nas regiões espirituais. É como se tua identidade, que até então caminhava silenciosa entre os homens, fosse agora estampada no mapa do invisível. E quando o céu pronuncia, não é um anúncio qualquer, é uma convocação oficial. Você pode até não sentir o peso no momento, mas a atmosfera ao seu redor começa a dar sinais. O vento espiritual muda de direção. Pessoas e lugares que antes não te notavam começam a reagir à sua presença. O som que ecoa não é ouvido com os ouvidos naturais, mas reverbera como um trovão nos corredores do espírito. É o toque da trombeta celestial marcando o início de um novo nível. O céu não desperdiça decretos. Quando o seu nome é liberado, o tempo de espera se encerra. É por isso que este momento não pode ser adiado. Há uma janela espiritual aberta, e dentro dela estão oportunidades, conexões e missões que só existirão nessa estação. Adiar é arriscar perder ciclos inteiros que não voltarão. Existe, no entanto, uma diferença profunda entre ser lembrado e ser pronunciado. Ser lembrado é ter seu nome citado em intercessão, em lembrança, em menção, mas ser pronunciado, isso é diferente. É quando Deus não apenas pensa em você, mas te posiciona no campo de batalha, te coloca diante daquilo para o qual foi treinado e ordena aos céus, à terra e até o inferno. Ele está autorizado, ela está pronta. Abra um caminho. Esse momento não é um aplauso, é uma unção, não é um convite, é um envio. E quem ouve o próprio nome sendo dito pelo céu, jamais volta a ser o mesmo, porque a partir desse dia, você carrega sobre si o peso e a glória de quem foi ativado pela voz do Eterno. E quando o Eterno fala, tudo ouve, tudo se curva, tudo se move. Quando o céu pronuncia seu nome, o mundo espiritual inteiro se realinha. Não é poesia, é realidade invisível. A primeira coisa que você percebe é que a atmosfera ao seu redor muda de forma brusca. É como se o ar ficasse mais denso, como se cada passo carregasse um peso que antes não estava lá. Pessoas que convivem contigo podem até não entender, mas sentirão. Alguns se aproximarão sem saber porquê, outros se afastarão como se algo os repelisse. Profeta, escreva nos comentários o que o Espírito já está sussurrando ao seu coração. Pode ser um pedido de oração, um sonho, uma declaração profética. Quando você registra aqui, é como gravar na pedra U que Deus quer cumprir. Portas que permaneceram trancadas por anos começam a ranger e se abrir, sem que você mova um dedo. Convites inesperados, respostas aguardadas, caminhos antes bloqueados, tudo começa a ceder. Isso não é sorte, é decreto. Quando o céu libera, o natural obedece. E então surge o movimento humano. Pessoas que você jamais imaginou começam a procurar sua presença. Não é popularidade, é magnetismo espiritual. Elas são atraídas não por quem você é no exterior, mas pelo som que sua alma emite desde o dia em que foi pronunciada. Alguns virão em busca de respostas, outros apenas para estar perto daquilo que não entendem, mas sentem. Nesse fluxo, algo acontece sem explicação lógica. Obstáculos que pareciam muralhas começam a desaparecer como se nunca tivessem existido. Processos emperrados fluem, barreiras invisíveis se desfazem. É o deslocamento espiritual operando. Anjos movendo peças, retirando impedimentos, abrindo estradas que o homem não poderia abrir. E junto com isso, sonhos e visões proféticas se intensificam. O que antes era raro se torna frequente. Você acorda com frases gravadas na mente, vê cenas que não viveu, recebe códigos que não sabe decifrar de imediato. O espírito começa a treinar sua sensibilidade para lidar com a nova autoridade que te foi confiada. Não é para te entreter, é para te preparar. Esses efeitos não são temporários,
Eles são sinais de que você foi oficialmente deslocado para uma nova fase. E uma vez que você cruza essa fronteira, não há retorno ao estado anterior, o céu não pronuncia para depois desfazer. O que foi liberado permanece. E agora, sua vida já não caminha. Ela avança em linha reta para o cumprimento do que foi decretado. Quando o céu pronuncia seu nome, não é apenas o reino da luz que ouve. O reino das trevas também registra, e isso provoca pânico nas regiões sombrias. É como se uma sirene espiritual soasse no quartel-general do inimigo, anunciando que um soldado de alto impacto acaba de ser liberado no campo de batalha. E quando isso acontece, a movimentação do oculto é imediata. Ungido. Quando você toca nesse curtir, é como selar com o dedo um pergaminho real que já saiu do trono. É sua assinatura no decreto que o céu liberou hoje. É um ato espiritual, onde você confirma, eu recebo. Eu me alinho, eu avanço. Entidades que até então te observavam à distância começam a se aproximar, não para te conhecer, mas para te impedir. Elas operam na sutileza, tentando travar teu avanço antes que você perceba a dimensão do que carrega. Não espere ataques óbvios. O inimigo não é amador. Ele se veste de ajuda, se disfarça de oportunidade, se apresenta como aliança, quando na verdade é emboscada. Por isso, você notará sinais claros de resistência espiritual, situações que surgem do nada para roubar seu tempo, crises emocionais sem gatilho aparente, pessoas que de repente se voltam contra você sem razão lógica. Esses são os espinhos escondidos na estrada do pronunciado. Não se trata apenas de perseguição, é tentativa de desestabilização. E aqui está o ponto mais perigoso. Algumas dessas investidas virão com a aparência de favor divino. Convites que brilham aos olhos, palavras que massageiam o ego, propostas que parecem o cumprimento da promessa, mas carregam um veneno no centro. É preciso discernir, porque nem todo presente vem do céu, e nem toda mão estendida foi enviada por Deus. O aumento de tentações e distrações será inevitável. O inimigo sabe que não pode apagar o decreto do céu, mas tenta te afastar da rota que ele abre. Ele não precisa te destruir para te neutralizar. Basta te distrair, basta te deixar preso em pequenas batalhas para que você não perceba que a guerra verdadeira está em outro campo. O que o inferno teme não é o teu grito, é o teu avanço. Por isso, cada investida contra você, a partir desse momento, é prova de que o decreto foi registrado e que o impacto que você está prestes a causar é real. A resistência é o selo de que você foi, de fato, pronunciado. Quando o céu pronuncia seu nome, o corpo e a alma reagem antes mesmo que a mente entenda. É como se algo invisível atravessasse suas entranhas e ativasse um radar que estava adormecido. Os primeiros sinais vêm como arrepios repentinos, ondas de calor que percorrem o corpo sem causa física aparente. É o espírito vibrando, ajustando-se à nova frequência liberada sobre você. Uma paz profunda começa a habitar o peito, mesmo quando as circunstâncias externas continuam caóticas. É uma serenidade que não pode ser fabricada, porque não vem da ausência de problemas, mas da certeza inexplicável de que o céu está no controle e que você está no centro da vontade dele. Essa paz é a prova de que o decreto já foi selado em momentos de oração, ou até fora deles. Lágrimas começam a surgir sem motivo racional. Não é tristeza, é descarga espiritual. É o peso da unção tocando a alma, preparando-a para a entrega que virá. Muitas vezes, esse choro é a linguagem silenciosa de um espírito que está sendo curado e equipado ao mesmo tempo. Logo, nasce uma necessidade quase incontrolável de se isolar. Não para fugir das pessoas, mas para ouvir as instruções que começam a descer como chuva fina sobre o coração. É um tempo em que as vozes externas precisam diminuir para que a voz interna aumente. O isolamento se torna mais doce que qualquer festa, porque é nele que a estratégia do novo nível é revelada. E então, sem aviso, sua fé ganha um corpo novo. Você se percebe falando com mais autoridade, orando com mais ousadia, declarando com mais convicção. Não é fruto de estudo recente, é um fortalecimento súbito que vem direto do Espírito. Porque quem é pronunciado pelo céu recebe não apenas um título, mas também a força para carregá-lo. Esses sinais não são passageiros, eles são a marca de que algo foi destravado
e que sua vida já está sendo moldada para a missão que vem à frente. Quem o sente, sabe, o chamado deixou de ser promessa e se tornou realidade. Quando o céu pronuncia seu nome, não é apenas um chamado que é liberado, é uma investidura. A partir desse momento, você passa a carregar uma autoridade espiritual que não pode ser medida por títulos terrenos ou reconhecimento humano. É algo que se manifesta no invisível, mas que provoca efeitos concretos no natural. Você começa a ordenar e as palavras encontram cumprimento imediato. Não se trata de magia, mas de alinhamento. A voz que obedece ao trono carrega o peso do próprio decreto divino. O que antes parecia demorar meses ou anos para acontecer, agora se desenrola diante dos seus olhos, porque o céu respalda cada comando que nasce no coração alinhado. O discernimento se afia de maneira sobrenatural. Você olha para uma pessoa e, no primeiro contato, percebe intenções arrendas ocultas, feridas escondidas. Não é julgamento, é leitura espiritual. É a habilidade de identificar a raiz das coisas antes que elas se revelem. Isso poupa batalhas e expõe emboscadas. Antes que elas sejam armadas, filho de Deus, sua inscrição aqui não é só um clique, é um passo no corredor celestial. Respondendo eis-me aqui diante do chamado. É permanecer no campo de revelações que o céu está liberando para os poucos que foram nomeados nesta hora. Uma unção restauradora começa a fluir de forma natural. Onde você pisa, o ambiente muda. Onde você toca, feridas começam a cicatrizar. Palavras simples, ditas de forma casual, se transformam em bálsamo para corações quebrados. Você se torna um ponto de referência para aqueles que não sabiam mais onde buscar cura. O entendimento das mensagens celestiais também se aprofunda. Sonhos complexos, visões simbólicas, impressões espirituais que antes pareciam confusas, passam a fazer sentido. Deus começa a confiar em você códigos mais elaborados, porque sabe que você terá maturidade para interpreta, lós e fidelidade para transmiti-los, e então chegam as missões seletivas, tarefas que não são dadas a muitos, convocações que exigem coragem, pureza e disposição para ir onde poucos querem ir. Você percebe que não está mais vivendo apenas para si, mas que carrega a responsabilidade de ser resposta para territórios, famílias, nações. É o peso doce de saber que seu nome foi pronunciado e que agora você é enviado. Quando o céu pronuncia seu nome, a forma como você responde define o alcance do que será liberado. A primeira resposta não é correr para fazer, é se ajoelhar para consagrar. Antes de qualquer ação, é necessário devolver ao altar o nome que foi pronunciado, reconhecendo que essa liberação não é mérito, mas designação. Uma oração de entrega sela a aliança e impede que o ego interfira no propósito. Nas horas e dias seguintes, cada detalhe importa. As próximas 72 horas se tornam território sagrado. Ideias, visões, sensações e até encontros aparentemente casuais, carregam instruções do Espírito. É por isso que é vital anotar tudo, mesmo que pareça sem sentido. Muitas direções divinas se manifestam em fragmentos que só se completam com o tempo. O silêncio nesse início é mais poderoso que qualquer anúncio. Não se trata de segredo por medo, mas por estratégia. Há revelações que, expostas antes da hora, atraem guerras desnecessárias e despertam resistências que ainda não precisam ser enfrentadas. É o tempo de guardar no espírito o que ainda está sendo tecido pelo céu. Buscar confirmação profética é sabedoria, mas requer maturidade. Não se trata de colecionar palavras para se sentir seguro, e sim de discernir confirmações legítimas. Vindas de fontes alinhadas com Deus, a verdadeira confirmação não massageia o ego, mas confirma o peso da missão. E acima de tudo, é preciso blindar a mente. O momento do desbloqueio é também um momento em que dúvidas e críticas tentarão penetrar. O inimigo vai soprar mentiras para que você se sinta indigno ou incapaz. Mas é exatamente aqui que a sua postura determina o caminho permanecer firme, lembrando que não foi você quem se escolheu, foi o próprio céu quem pronunciou seu nome. Responder ao desbloqueio é, portanto, mais do que agir, é proteger, discernir e preservar o que foi entregue. Porque cada passo dado no início dessa jornada é um tijolo na fundação de algo que impactará muito além da sua vida. Quando o céu pronuncia seu nome, ele não apenas abre portas,
ele entrega destinos. E nesse novo nível, a sua vida deixa de ser apenas sobre você. Você se torna um agente de libertação para outros que ainda vivem em prisões invisíveis. Uma das primeiras missões é resgatar pessoas presas por opressões antigas, correntes emocionais e espirituais que as mantêm acorrentadas há anos. O que você venceu se torna a chave para abrir cadeias que elas nem sabiam que carregavam. Outra tarefa é restaurar territórios espirituais esquecidos, lugares que um dia foram altares de adoração verdadeira, mas que se tornaram ruínas por abandono, idolatria ou contaminação. Deus te envia como um restaurador, alguém que planta. Novamente semente de luz onde o solo foi tomado pela escuridão. Você também será levantado como voz de alerta para multidões, não para ecoar o que todos já dizem, mas para proclamar o que poucos ousam falar. É a função do sentinela. Enxergar antes e avisar com coragem. Mesmo que a mensagem incomode ou confronte, haverá ainda momentos em que Deus vai te posicionar para estabelecer novos pontos de luz em locais dominados por trevas. Não se trata apenas de lugares físicos, mas também de esferas, de influência ambientes de trabalho, grupos sociais, territórios culturais. Sua presença ali será mais do que estratégica, será profética. E talvez a missão mais profunda será preparar outros escolhidos para seus próprios desbloqueios. Deus vai usar suas vitórias, suas cicatrizes, sua experiência, para ativar dons que estão adormecidos em outros. Você não será apenas um portador da luz, mas um multiplicador dela, garantindo que o eco do seu chamado alcance gerações. Essas missões não são opcionais. Elas fazem parte do pacote do pronunciamento. E quanto mais você se move nelas, mais o céu amplia sua autoridade e alcance. Porque o propósito do chamado nunca foi te colocar em evidência, mas fazer da sua vida um farol que guia outros para o mesmo reino que te convocou. Quando o céu pronuncia seu nome, o brilho da sua unção começa a incomodar não apenas o inferno, mas também corações humanos que não foram preparados para lidar com o que você carrega. Por isso, o primeiro alerta é: não compartilhe revelações com pessoas erradas. Nem todo ouvido tem estrutura para suportar o peso do que Deus te mostra. Há sonhos que, se expostos antes da hora, se transformam em alvos fáceis para a sabotagem espiritual. Reconhecer falsos aliados é uma questão de sobrevivência. Alguns se aproximarão com elogios, palavras doces e até gestos de generosidade, mas trazem agendas escondidas. Eles não querem o seu avanço, querem acesso à sua luz para manipulá-la ou drená-la. O discernimento será seu escudo. Se o Espírito não testifica, afaste-se, mesmo que os argumentos pareçam convincentes. Evite lugares espiritualmente contaminados, ambientes carregados por idolatria, injustiça ou pressão espiritual podem enfraquecer seu discernimento e manchar a pureza da unção. Isso vale para espaços físicos e também para conexões virtuais, conteúdos consumidos e conversas toleradas. Preste atenção especial aos sonhos que exigem ação imediata. Nem toda visão noturna é apenas simbólica. Algumas são alertas diretos, códigos urgentes do céu que pedem intercessão, jejum ou até um movimento prático no mesmo dia. Ignorar esses sonhos pode custar mais caro do que você imagina. E acima de tudo, guarde a unção contra ambientes hostis. Sua luz não deve ser colocada em qualquer lugar como ornamento. Ela é a arma, é cura, é decreto. Proteger o que você carrega é tão importante quanto carregá-lo. O céu não te pronunciou para que você desperdice essa autoridade em mesas onde a verdade é negociada. Esses alertas não são sobre medo, mas sobre preservação. Porque quem foi pronunciado no céu passa a andar em campo aberto, visível para ambos os reinos. E nessa posição, cada passo precisa ser vigiado. A proteção não é apenas divina, mas também estratégica. Quando o céu pronuncia o seu nome, o impacto não se limita à sua vida. É como se ondas invisíveis se espalhassem pelo mundo, atingindo pessoas, territórios e eventos que você nem imagina. Primeiramente, o destino de pessoas ligadas a você começa a mudar. Aqueles que caminham ao seu lado, mesmo sem compreender a dimensão do seu chamado, passam a ser beneficiados pelo favor que repousa sobre a sua casa. É a bênção transbordando, alcançando famílias, amigos e até conhecidos distantes.
Decisões em esferas de poder são alteradas sem que você tenha acesso às reuniões onde foram tomadas. O decreto que te pronunciou começa a influenciar governos, empresas, conselhos e líderes. Portas se fecham para uns e se abrem para outros, tudo. Porque a agenda do céu agora inclui você como Pakachev em movimentos estratégicos. O seu nome também começa a interferir em eventos que ainda vão acontecer. Deus reposiciona pessoas, adia encontros, acelera processos, tudo para alinhar os caminhos com um propósito para o qual você foi liberado. Não é coincidência. É engenharia divina operando nos bastidores da história. Até a natureza responde. Sinais incomuns podem aparecer. Mudanças climáticas repentinas, fenômenos inesperados, até encontros com animais ou paisagens que carregam uma mensagem profética. É como se a criação celebrasse ou testemunhasse a ativação de um escolhido, lembrando que toda a terra geme pela manifestação dos filhos de Deus e de repente começam a surgir testemunhos espontâneos. Pessoas que nunca ouviram falar de você relatam ter sonhado com sua figura, visto seu rosto em visões ou sentido sua presença em momentos de oração. São confirmações de que o seu nome já está circulando nos corredores celestiais e sendo anunciado em lugares que você ainda nem pisou. Selado. Compartilhar esta palavra é enviar flechas de luz para lugares onde o inimigo pensava estar seguro. É levantar outros escolhidos que ainda estão no vale e abrir portais para que eles também ouçam o próprio nome sendo proclamado pelo céu. O pronunciamento do céu não é um evento isolado. É um gatilho que afeta linhas inteiras do tempo, redes de conexões e territórios inteiros. Quando você é liberado, o mundo começa a se mover para te receber e o que antes parecia distante passa a correr na sua direção. Há um som diferente na voz de quem já foi pronunciado no céu. Não é arrogância, é consciência. É a certeza de quem passou pelo silêncio, pela espera, pela prova e agora carrega em cada palavra o peso do decreto que o enviou. Por isso, a primeira declaração que nasce é: o céu me chamou e eu respondi. Não é apenas sobre ter ouvido, mas sobre ter tido coragem de dizer sim quando tudo dentro gritava para ficar no seguro. Logo vem outra afirmação: meu nome foi ecoado onde antes eu era invisível. Essa frase carrega a lembrança de anos em que ninguém parecia notar, em que portas se fechavam sem explicação, em que a vida parecia parada. E de repente, o mesmo nome que parecia esquecido é falado pelo próprio Deus diante de anjos e potestades. Há também quem diga com um brilho nos olhos: fui marcado para viver algo que mudará gerações. Porque o pronunciamento não vem para um fim pessoal. Ele carrega sementes que germinarão muito depois que você já tiver cumprido sua parte. Cada passo que você dá agora está escrevendo capítulos na história de outros. Outro testemunho inevitável carrega um som que o mundo ainda não ouviu. É o reconhecimento de que o céu colocou em você uma frequência única, uma mensagem que não pode ser copiada, um timbre espiritual que será reconhecido por aqueles que precisam do que você carrega. E por fim, há a declaração que sela tudo. Minha vida agora é a resposta de Deus para esta geração. Não porque você seja a solução, mas porque o próprio Deus decidiu manifestar respostas através de você. Isso muda tudo. Você deixa de buscar relevância e passa a buscar obediência. Essas declarações não são slogans, são marcas. São a linguagem de quem foi arrancado do anonimato espiritual e colocado no centro de uma missão eterna. Quem fala assim sabe que não há como voltar atrás, porque uma vez pronunciado pelo céu, você carrega para sempre o som que transforma realidades.